Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Fé em Ação. Obrigada sempre a você que nos acompanha pela TV ou pelas redes sociais. O nosso programa sempre mostra ações missionárias e sociais de pessoas que estão preocupadas com o próximo. E queremos que essas boas ações se espalhem para todo o Brasil. E aí, você está participando de algum projeto? Então conte pra gente a sua experiência. Anote aí as nossas redes sociais: novotempo.com/fé em ação, facebook.com/fé em ação NT e o nosso Instagram, que é @fé em ação NT. No YouTube você encontra os vídeos de todos os projetos apresentados no programa e as entrevistas de pessoas que estão envolvidas em ações em favor do próximo. Aproveite para rever estes conteúdos e quem sabe colocar alguma ideia em prática aí na sua comunidade. Já você que gosta de assistir o nosso programa pela TV Novo Tempo, anote aí os nossos horários alternativos. Quinta-feira, às 8 horas da noite e sábado, às 11h30 da noite. Hoje vamos conhecer a história de duas profissionais que usam seus talentos e profissões para falar do amor de Jesus às pessoas. A primeira história é da empresária Marilza Bovolon, que sempre teve amor e comprometimento em tudo o que faz. Foi assim que ela se envolveu com o Ministério Raízes. Como resultado, surgiram outras iniciativas que mostram o amor ao próximo. Vamos conhecer agora um pouco dessa história. Desde que eu me batizei, eu sempre senti um chamado muito forte no meu coração para realmente ser uma missionária. E eu senti necessidade de compartilhar com as pessoas ao meu redor. Eu sempre fui envolvida em ministérios, um deles é o Ministério Raízes, que é praticado na igreja. Nós implantamos na Igreja do Boqueirão e hoje nós estamos atuando na Igreja Central de Curitiba. Esse ministério cuida das pessoas que se batizam. A pessoa se batiza e vai para esses 3 módulos. Então ela passa para o primeiro módulo, durante 3 meses ela vai estudar a história da igreja. O segundo módulo ela vai conhecer as 28 doutrinas. E o terceiro módulo ela vai aprender a ser um discípulo de Jesus. Através do Ministério Raízes a gente conseguiu fazer tudo isso, né? Ampliar os nossos conhecimentos, aprofundar-se mais nos estudos. Através desse chamado que Deus me fez, Ele me revelou um outro ministério de extrema importância, que é cuidar das mulheres que têm filhos pequenos. O propósito desse grupo é fortalecer a vida espiritual dessas mulheres que têm dificuldade de ouvir a mensagem durante o culto, porque estão cuidando dos seus filhos, e aprofundar no conhecimento. Hoje esse grupo ele é misto, ele é composto de mulheres adventistas e de amigas não adventistas que foram convidadas para participar. O ministério que nós implantamos para beneficiar a vida do nosso funcionário, para que ele tenha mais qualidade de vida, a nossa preocupação é que não ficasse algo vago na vida dele, mas que ele entendesse a importância do benefício que ele estaria recebendo. Foi quando eu tive a ideia de implantar, toda segunda-feira, e chamei eles para esse compromisso de estar participando de palestras com temas em várias áreas. Então nós estamos focando bastante nos 8 remédios naturais, mas a gente está acrescentando educação de filhos, relacionamento, casamento. As palestras têm tido resultado, elas têm impactado a vida deles, eles têm aprendido muito. Mudei a minha alimentação, minha saúde melhorou muito, tanto é que os médicos falaram que eu tinha que fazer uma cirurgia e até hoje, graças a Deus, não foi necessário, né? Então mudou muita coisa assim na minha vida. Além desse ministério, nós temos um Ministério de Estudo Bíblico que acontece paralelo e ele é realizado na sexta-feira.
mais interessante foi o seguinte, que uma funcionária nossa, ela chegou na empresa assim, bem destruída emocionalmente também, ela estava passando por uma fase muito difícil e nós acolhemos ela com muito amor. Eu, na verdade, não tinha muito costume de ter aquele meu dia a dia com Deus, conversar com Deus, era mais quando ia na igreja. E eu aprendi que Deus está ali, presente na minha vida todo dia, a qualquer momento, a hora que eu quiser falar com Ele. Agora a Vanusa decidiu ao batismo, ela já se sente pronta, ela já se sente preparada. Eu acho que o batismo vai trazer muitos benefícios para minha vida. Eu quero realmente buscar e seguir a palavra de Deus. Não imagino a minha vida se a minha casa, se a minha empresa e se os meus dons não estiverem sendo dedicados ao Senhor. Marilza, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência e que Deus continue abençoando esse seu ministério. Agora, outra mulher que tem impressionado com o seu testemunho é a apresentadora Ana Hack. Ela já passou por muitos desafios, mas nenhum deles abalou a sua fé. Hoje eles veem uma Ana de forma diferente, uma Ana que está levando histórias e testemunhos de pessoas que têm uma esperança, que é em Cristo. A comunicação na minha vida, ela entrou através de um presente no Dia das Mães. Eu assistindo TV em casa e eu não tinha condições de dar um presente para minha mãe. E o programa de TV incentivava as crianças a escrever cartinhas e ter a sorte de tentar ganhar um presente. Eu escrevi várias cartas e fui sorteada. Eu tinha que entregar o presente ao vivo. No outro dia eu estava contratada pela emissora. A minha rotina é bem agitada. Chego na TV 8 horas da manhã, acompanho a equipe de repórteres, onde a gente libera eles para as ruas, para fazer as atividades, e também acompanho a edição do material que chega. Todas as vezes que eu chegava na igreja, eu ficava me perguntando como é que eu posso usar o meu talento, né, que Deus me deu para ajudar a igreja. Então, assim, através da igreja, eu percebi que algumas coisas que eu fazia na comunicação não estavam certo e eu precisava mudar aquilo. Eu conversei com o meu patrão e eu disse para ele assim, olha, eu tenho um sonho, trabalhar para a igreja adventista e eu gostaria de ser repórter para eles, ajudar, trabalhar com eles. E aí foi que meu patrão não gostou. E eu disse para ele assim que eu estava indo para Ouro Preto participar de um encontro. E foi quando ele disse para mim assim, olha, você é uma carta fora do baralho. Pedi minha demissão, a carta de demissão foi feita e eu comuniquei a ele. Olha, tô indo para o encontro de comunicação em Ouro Preto e a minha demissão já está feita. E ele não acreditou. Eu pensava assim, pedi as contas, estou desempregada. Depois de tantos anos prestando serviço para aquela emissora, hoje eu estou aqui no encontro da Igreja Adventista. O que eu vou fazer? E foi através da mensagem que ele disse lá sobre o nosso trabalho como igreja, a nossa missão nessa terra, sabe, o dom que Deus nos deu, o talento que Deus nos deu, como nós devemos usar, que eu descobri a real importância de eu estar naquele evento. Quando eu voltava para casa, à noite, algo dizia assim, abra seu e-mail. O meu patrão havia me mandado uma mensagem, dizendo que não tinha aceitado a minha carta de demissão. E aí foi aquele choque, nós tentamos conversar com ela, falamos da importância dela para o contexto do trabalho que a gente precisa que ela desenvolva aqui na empresa e conseguimos chegar no entendimento. Então nós optamos, a gente cede equipamento, a gente cede um tempo, do pouco tempo que nós temos, mas nós cedemos que a gente sabe que é um trabalho muito grandioso. É lamentável ter que trazer notícias tristes como essa todos os dias aqui no programa.
Mas vamos falar de coisa boa? É que fiéis da Igreja Adventista saíram às ruas de Cacoal e distribuíram milhares de livros que falam sobre esperança. Meu nome é Ana Maria Hack, tenho 28 anos, moro em Cacoal, interior de Rondônia, sou repórter, apresentadora e uso meu talento como meu ministério. Ana, que Deus continue abençoando o seu trabalho e esse seu ministério de comunicação. E no próximo bloco vamos conhecer o testemunho do economista Nelson Barrizelli. Não saia daí, o Fé em Ação volta já já. Olá, já estamos de volta com Fé em Ação. Para rever todos os conteúdos apresentados em nosso programa, basta acessar nossas redes sociais. No YouTube você encontra os vídeos de todos os projetos apresentados aqui no programa e as entrevistas de pessoas que estão envolvidas em ações em favor do próximo. Ou você que gosta de assistir o nosso programa pela TV Novo Tempo, anote aí os nossos horários alternativos. Quinta-feira, às 8 horas da noite e sábado, às 11h30 da noite. No quadro Histórias e Testemunhos de Fé, Sérgio Azevedo recebe em nosso estúdio o economista Nelson Barrizelli. Sérgio, agora é com você. Obrigado, Flavinha. No nosso quadro de hoje, nós estamos recebendo uma pessoa muito querida. No Histórias e Testemunhos de Agora, nós vamos conhecer um pouquinho da vida de Nelson Barrizelli, um grande amigo. É um grande Nelson, prazer. Obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite. O Nelson, a gente teve dificuldade aqui, ele faz tantas coisas, ele é tão multitarefa, mas a gente selecionou algumas, viu, Nelson? Ele é doutor em administração, ele é especialista em varejo e é consultor. Ele é um consultor emérito da Rede Globo, está sempre falando nos programas de jornalismo da TV Globo sobre varejo. Ele também é conselheiro de grandes empresas, tem uma grande experiência. Professor agora aposentado da Universidade de São Paulo. Depois de 28 anos. Depois de 28 anos. Portanto, você faz uma série de coisas, presidiu grandes conglomerados, grandes empresas, foi diretor também de grandes empresas. E você, como empreendedor, você como homem de negócios, vive e respira o meio empresarial, conhecendo pessoas importantes desse país, né? É fácil ser cristão hoje em dia no meio empresarial? Olha, eu francamente não tenho nenhuma dificuldade. Eu tenho tido dos meus colegas, tanto colegas de universidade como colegas na área empresarial, todo o respeito pela forma como eu me conduzo, né? Mesmo nas reuniões, quando nós temos reuniões de trabalho ou reuniões, congressos, etc., eu procuro manter os meus princípios, que eu trago desde a infância, inalterados. E realmente nunca tive nenhuma dificuldade em não beber durante os horários em que as pessoas se confraternizam bebendo e, enfim, não ir a lugares aonde, como cristão, eu não frequentaria. Enfim, eu realmente nunca tive dificuldades em manter uma linha religiosa tal como eu mantive para a minha vida, né? E quando você tem a oportunidade de aproximar a pessoa, você vê que ela está num momento de fragilidade ou num momento de dificuldade até pessoal, tem sido fácil abordar para falar de coisas espirituais com essas pessoas? Você acha que o momento que o mundo está vivendo, as dificuldades que a gente vive agora, o varejo no Brasil, que você conhece bem, que teve, né,
muitas dificuldades e está agora tentando se reerguer, de conversar com essas pessoas, elas estão acessíveis a conversar sobre coisas que envolvem a parte espiritual? Não, eu acho que existem duas circunstâncias bastante distintas. Existem circunstâncias nas quais as pessoas estão, juntamente comigo, em atividades empresariais. Esse não é o momento. Não é o momento, mas é interessante que eu tenho ouvido com muita frequência a preocupação destas pessoas com aquilo que está acontecendo no mundo de uma forma geral, né? Problemas sociais, problemas com a natureza, coisas que eu há 10, 15 anos atrás não ouvia. De outro lado, sempre que tem alguma oportunidade, eu procuro levar o assunto para aquilo que eu acredito. Mas não tem sido simples. Eu vejo as pessoas hoje cada vez mais distantes de questões eminentemente religiosas. Então, eu acho que para atingir esse grupo de grandes empresários, professores, acadêmicos, etc., nós teríamos que usar algumas técnicas que nós não estamos utilizando no momento. E não é fácil. Na verdade, as oportunidades que eu tenho tido é pela forma como eu me comporto. É o exemplo. Eu me comporto seguindo os meus princípios e alguém me pergunta, mas por que você não bebe? Tá certo? Então eu digo por que eu não bebo e aí eu tenho oportunidade de explicar com facilidade por que eu não bebo. Ou por que você não come isto ou não come aquilo? Eu tenho oportunidade de explicar por quê. E aí me abre o caminho para uma explicação sobre a crença que eu tenho. Nelson, você convive numa congregação que você ajudou a construir em Riacho Grande, é um bairro nobre de São Paulo, pegado a Santo André, ali naquela região, né? E ali congregam pessoas, aliás, com o nosso abraço aí para você que é dessa região, que congrega lá em Riacho Grande. Pessoas de um nível especial, dizer assim, né? Você ajudou nessa construção e viu ela crescer, os frutos dessa igreja, né? Como tem sido esse trabalho, né, de você, desde o início, germinar, fazer, construir, prosperar, trazer gente, né? E ela hoje é uma igreja vigorosa, uma igreja grande, né, boa, né, e que também traz muitos frutos. Então, esta igreja, ela foi construída pelo Grupo Apolinário com o objetivo específico de ser um projeto de evangelismo. Eu trabalhava no Grupo Apolinário nessa época, e nós tínhamos grandes dificuldades de levar os empresários com quem nós convivíamos. Na época, o Eumano Nigre era o presidente do grupo, e nós tínhamos grandes dificuldades para levar para a igreja esses empresários com quem a gente convivia. Então, o pastor Nigre, era o pai do Eumano, era vice-presidente da Conferência Geral, e ele mandou uma planta de uma igreja americana. Então, foi construído lá uma igreja nos moldes das igrejas adventistas nos Estados Unidos. E o objetivo era criar um projeto evangelístico. Pelas mais diversas razões, o tempo foi passando e a igreja do Riacho se transformou numa igreja tradicional. Então, infelizmente, o projeto evangelístico não evoluiu. E hoje a igreja é frequentada por pessoas que, ao longo do tempo, foram se juntando aos membros originais. Na verdade, daquele grupo original não restam muitas pessoas. Alguns mudaram de igreja, alguns faleceram, enfim. E a igreja do Riacho é uma igreja extraordinária, muito bem localizada. Ainda seria um ponto extraordinário para um projeto evangelístico, mas infelizmente ela virou uma igreja tradicional, aonde nós não temos muita facilidade para levar pessoas de nível mais elevado que requereriam um programa diferente, um modelo diferente de pregação e assim por diante. Agora, tem um projeto que você está entrando assim de corpo e alma, preocupado com o jovem. Exatamente. Né? E fazer com que o jovem que está na igreja não saia e aquele que não está tenha interesse pela igreja.
Explica para a gente que projeto voluntário é esse. Na verdade, Sérgio, você conhece bem isso. Eu e o Carlos Aliev fomos os fundadores da famosa FEMAP. É verdade. Que era a Federação dos Jovens Adventistas de São Paulo, que infelizmente não progrediu, né? Então esse assunto sempre me preocupou, desde a época em que eu era jovem. Mas para o telespectador entender, a FEMAP, ela congregava os jovens, principalmente na área esportiva, na área social, né, de encontros sociais e esportivos. Né? E era bonito porque vinham delegações de vários estados, e ali passavam um final de semana jogando basquete, futebol, vôlei, né, e outros esportes. Isso precisa ser resgatado, viu, Nelson? Pois é. Mas os jovens agora precisam pegar essa bandeira. É verdade, né? É verdade. Mas, na verdade, a preocupação era atrair o jovem através do esporte, atrair o jovem através da leitura, atrair o jovem através das discussões de problemas dos jovens e, principalmente, atrair o jovem através da música. Por quê? E naquela época ainda o mundo não oferecia o que ele oferece hoje. Claro. Né? Então, você manter jovens de 18 a 25 anos na igreja é uma tarefa hercúlea. Verdade. Porque estes jovens hoje estão indo para a faculdade. Eu vivi 28 anos dentro da Universidade de São Paulo. E eu sei como é aquele ambiente jovem de quem não tem religião, de quem não é adventista ou de uma outra religião qualquer. É um ambiente difícil. Para o jovem que quer ser cristão, é um ambiente muito complexo. Então, realmente, as nossas igrejas deveriam aproveitar estes jovens para serem retidos lá. E eu tenho procurado, ao longo dos anos, me preocupar muito com isso. Mas, infelizmente, nós não temos tido ambiente, locais adequados, programas adequados, para que os jovens se sintam à vontade para continuar nas suas igrejas. Então, eu acho que esse é um grande desafio que a Igreja Adventista tem para desenvolver hoje, para segurar os jovens, exatamente nesta etapa, de 18 a 25 anos, que é a etapa mais difícil da vida de um jovem. Mas você tem um projeto que pode ajudar, é uma ferramenta que você está disposto a levar para os jovens, que é uma literatura, um livro, né, especial. Na verdade, minha filha e meu neto, mais do meio, ele está com 19 anos, e nós traduzimos um livro do Dr. George Knight, que é o livro Eu Costumava Ser Perfeito. Eu acho que este livro, ele me tocou muito. Também, quando a minha filha leu, achou extraordinário. E, através da Unapress, lá em Engenheiro Coelho, uma gráfica, né, especializada uma gráfica nisso, da organização, foram impressos 3.000 livros. E esses livros estão sendo distribuídos aos pastores, para que eles, nas suas igrejas, trabalhem, porque esse livro tem uma visão, efetivamente, daquilo que é a vida cristã, bastante eclética, digamos. Dentro dos nossos princípios, evidentemente, porque o Dr. George Knight foi professor da Andrews e é um eminente teólogo, né? Tem dezenas de livros publicados, mas ele tem uma visão um pouco diferente daquilo que a igreja em geral prega. E esse livro, na minha opinião, pode ajudar muito nessa nova visão, por assim dizer, de como segurar o jovem na igreja, pela maneira pela qual ele trata questões relacionadas com a graça, a maneira como a pessoa vai se relacionar com Deus, a questão da justificação e assim por diante, que eu acho que tem muito a ver, de uma forma um pouco mais leve, com a maneira pela qual o jovem pode entender aquilo que está acontecendo ou que deveria acontecer na sua vida. Nelson, é um prazer conversar com você. Você também participou de alguns eventos da Federação dos Empreendedores, está convidado para estar com a gente. Será um lá grande no prazer. Rio de Janeiro, de 7 a 9 de setembro. E vai ser realmente uma bênção. E lá a gente vai congregar os jovens, os juvenis, os adolescentes. E certamente esse livro também a gente quer distribuir lá
para as lideranças, né, e profissionais como você, que têm a oportunidade de trabalhar em alto nível. Acho que a federação está conseguindo atingir algumas pessoas de alto escalão desse país e você vai se somar a esse exército. E parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido pela igreja. Tá, muito obrigado e obrigado pelo convite e espero que realmente esse programa reavive as pessoas e os jovens da Igreja Adventista. Obrigado, Nelson. Você, telespectador, continue ligado aqui na Novo Tempo. O programa ainda não acabou, vai acabar daqui a pouquinho. Mas você sabe, você tem um encontro comigo aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, ok? A gente volta agora com a Flavinha. Obrigada, Sérgio, e ao Nelson por dividir essas experiências com a gente. Se você quiser rever este e outros programas, é só acessar nossas redes sociais ou ficar de olho nos horários alternativos. Quinta-feira, às 8 horas da noite e sábado, às 11h30 da noite. E o Fé em Ação de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos domingo que vem, à 1h da tarde. Um abraço para você e até lá!